Desde o início dos tempos, a ideia de se tornar invisível tem sido um dos superpoderes favoritos da humanidade. É uma fantasia que habita um espaço curioso entre o medo e o desejo, entre a liberdade absoluta e a travessura pura. A invisibilidade mexe com nosso imaginário, porque ela quebra a regra mais básica da existência social, a de que estamos sendo vistos. A invisibilidade é, no fundo, a nossa maior fantasia de privacidade e poder. É o sonho de observar o mundo em seu estado mais cru e verdadeiro, sem que a nossa presença altere o comportamento das pessoas ao redor. A magia da invisibilidade continua viva, porque enquanto houver curiosidade humana, haverá o desejo de ver sem ser visto e de desaparecer, nem que seja por um instante, do mapa do mundo. A cultura pop explorou isso à exaustão. Desde as comédias onde o protagonista se mete em rascadas por ouvir o que não devia, até a leveza de imaginar uma vida sem a pressão do julgamento alheio. Mas apesar de parecer coisas de filme de ficção e desenhos animados, há décadas atrás, cientistas realizaram uma experiência envolvendo a invisibilidade. Experimento que recebeu o codinome de Projeto Filadélfia. Em outubro de 1943, o navio USS Eldridge teria sido submetido a um experimento militar ultra secreto no estaleiro naval da Filadélfia. A tecnologia envolveria campos eletromagnéticos extremamente poderosos. O objetivo seria tornar o navio invisível aos radares e talvez até aos olhos humanos. Testemunhas afirmam que o navio ficou envolto por uma névoa esverdeada e que depois simplesmente desapareceu. Minutos depois, teria reaparecido em Norfolk, na Virgínia, encoberto ainda com a névoa verde, e então retornado a Filadélfia. Mas o mais assustador não seria o desaparecimento, e sim o que aconteceu com a tripulação. Alguns relatos afirmam que marinheiros ficaram desorientados, outros teriam sofrido graves queimaduras e 2 marinheiros foram encontrados fundidos com o casco do navio e que alguns teriam desaparecido. Essas partes da história são frequentemente repetidas em livros e documentários sobre mistérios militares. Mas de onde veio tudo isso? A principal fonte da narrativa surgiu anos depois da guerra. Um homem chamado Carl Allen enviou cartas a um pesquisador de fenômenos inexplicáveis, afirmando ter testemunhado o experimento. Ele dizia que o governo escondia a verdade. O problema: não havia documentos oficiais confirmando o experimento. Nenhum registro militar confiável indicava que o USS Eldridge estivesse na Filadélfia naquela data específica.
investigações posteriores apontaram que o USS Eldridge estava registrado em outro local naquele período. Não há provas concretas de teletransporte. A Marinha dos Estados Unidos da América negou oficialmente que tal experimento tenha ocorrido. E cientistas afirmam que a tecnologia descrita seria extremamente improvável para 1943. Alguns acreditam que a lenda surgiu de testes reais envolvendo desmagnetização de navios, uma técnica usada para protegê-los contra minas magnéticas. Esse procedimento envolvia campos eletromagnéticos, sim, mas não tinha nada a ver com invisibilidade ou teletransporte. Temos duas possibilidades. Uma história criada a partir de má interpretação de testes militares reais, ou um experimento secreto que nunca foi oficialmente admitido. Até hoje o governo nega, mas a história continua viva. Filmes, livros e teorias ampliaram ainda mais o mistério. Um navio invisível? Um suposto teletransporte? Tripulantes afetados por algo que ninguém consegue explicar? Ciência experimental ou imaginação alimentada pelo segredo militar? Projeto Filadélfia, lenda ou fato? E você, acredita que o experimento realmente aconteceu? Ou tudo não passa de uma das maiores teorias da conspiração do século? Comente aqui embaixo. Projeto Filadélfia, lenda ou fato? Inscreva-se no canal para mais mistérios que desafiam a nossa lógica.